Boa noite. Viagem no tempo. Será que isso realmente é possível? O que eu vou dizer aqui agora para vocês, tá? Não é aquela história que você está acostumado a ouvir no YouTube. De pessoas andando com celulares na mão, que não é celular, né? Porque naquela época não tinha antena. Se não tinha antena, não tinha satélite, como é que a pessoa podia estar com celular, né? Mas, e como era um filme, a pessoa poderia estar com um gravadorzinho na mão, qualquer outra coisa no ouvido, de repente escutando alguma coisa, mas não tem nada a ver com o celular. Mas já foi encontrado coisas, né, assim na Terra, como pedras, né, onde mostram um homenzinho, uma bomba nuclear, uma grande explosão. Né. O que eu quero explicar a vocês aqui é o que era uma viagem ao tempo. Se isso é possível, né? Vamos lá. O que na realidade acontece, não existe passado, presente e futuro, né? Quer dizer, o presente existe, nós estamos nele, mas só que o presente existe, mas a cada milésimo de segundo já se tornou passado. O passado ele existe, é a nossa história. Mas quando eu falo que não existe passado, né, não existe futuro você ainda vai fazer. O passado, sim, é o passado da história de cada um. Você tem uma história, então existe o seu passado. Mas o que eu falo em relação à viagem do tempo é que as pessoas têm mania de pensar, as pessoas têm essa mania de pensar, é possível voltar ao passado? Não, não é possível de você voltar ao passado. Mas tem como eu voltar ao passado e eu consertar um erro? Não, não tem. Não existe isso, de alguém tentar voltar ao passado e tentar corrigir um erro. Tá? Não existe isso, você tentar fazer isso. Até mesmo porque, imagina só, se alguém voltasse na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial começar, e matar Hitler. Como é que você vai pensar assim na sua cabeça? Pô, peraí, ontem no meu livro de história estava a Segunda Guerra Mundial e existia Hitler. E hoje não existe mais? Não faz sentido, né? Então não tem como você corrigir um passado. Mas por que tem pessoas que viajaram no tempo e foram ao passado? Não, não existe. Ela voltou ao passado. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Tá? Deus, quando fez o mundo, ele não fez só a Terra. Ele fez o planeta Terra, tá? Criou a nossa humanidade. E Deus fez outros mundos paralelos. O que é outros mundos paralelos? Existem milhares de planetas no universo que são paralelos. Quer dizer, um planeta, aquela civilização pode estar no futuro. Quer dizer, o futuro em relação ao nosso planeta. Não quer dizer que ele esteja no futuro. Quer dizer que eles estejam mais avançados do que nós. Outro, eles podem estar numa vida primitiva. Aí você fala assim, então é passado. Não. Eles ainda estão numa vida primitiva. Você vê no nosso planeta Terra, como você vê assim, você vai em São Paulo, pô, uma cidade de pedra, aquela grande, imensa, cheia de carro. Você vai na Amazônia, aqueles índios ainda usando, né, de peito para fora, com um tocazinho na cabeça, umas penazinhas, um arco e flecha. Você vê o contraste. Esse é um contraste, né? Como se diz assim, futuro e passado, né? Mas no mesmo planeta. É mais ou menos isso, quer dizer, são civilizações que estão em outro mundo paralelo, que eles ainda não se evoluíram, certo? E o que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Eu não vou contar a história de fulano ou de ciclano, mostrando fotografias que será que pode ser ou não pode ser, não. O que eu vou contar aqui agora é o que eu fiz, o que aconteceu comigo, o que eu consegui fazer, tá? Então vamos lá. Cinco viagens no tempo inesquecíveis foi o que eu consegui fazer até hoje.
5. E não tenho conseguido fazer mais, porque é muito difícil. Você não consegue fazer assim, eu quero fazer e vou fazer, não. Tá? Sonhos são coisas completamente diferentes. Tá? O que você sonha é uma coisa e quando você faz viagem no tempo é outra. São coisas completamente diferentes. Certo? E normalmente a maioria dos sonhos são os malignos, anjos caídos malignos. Tá? Uma que é conhecida como LILIT, né, que é um dos anjos caídos, que não pode pronunciar o nome dela, porque se você pronunciar você invoca ela. Então ela que faz com que milhões de pessoas sonhem e tenham pesadelos. Ela que é responsável pelos sonhos. Isso aí eu posso contar uma outra história a respeito sobre esses sonhos. Mas que nesse momento agora nós estamos falando de viagem no tempo. Então o que eu estou aqui para declarar a toda a nação, aqueles que estiverem ouvindo, que sim, a viagem no tempo é possível e eu mesmo tive essa experiência. Qual foi minha primeira viagem no tempo? Eu fui parar em um planeta que parecia assim com a nossa civilização, só que eles deveriam estar, não quer dizer que eles estar, é como se você a imagem seria o quê? Como se eu estivesse nos Estados Unidos nos anos 60. O tipo de carro, o tipo de roupa, o tipo de cabelo, certo? E eu quando o que acontece? Vamos lá. Quando você faz uma viagem no tempo, o que é mundo paralelo? Mundos paralelos significa o seguinte, que você quando vem para o mundo, para o universo, né? Você é criado, você é dividido em partículas. E você é enviado para cada mundo desse. Cada mundo desse tem um você. Então existe um você aqui na Terra. Na Terra existem dois você, na realidade. Quando você vem para a Terra, você é dividido em dois. Um masculino e um feminino. Por isso existe a alma gêmea. A alma gêmea quer dizer que existe um outro você feminino. Isso também eu posso falar numa outra história, que não é essa agora. E existe um outro você em outro planeta, que você pode ter 2 anos de idade, você pode estar com 20 anos, você pode estar com 60, você pode estar com qualquer idade. Tá? E quando você está um outro você em outro planeta, não quer dizer que você seja a mesma espécie, tá? Você pode ser espécies diferentes ou igual da Terra. Mas por coincidência eu fui parar nesse planeta, que eles deveriam estar em torno dos anos 60, não sei se anos 50, mas os tipos de móveis, tipo de roupa, cabelo, e parece que eu encarnei numa criança, num bebê. Provavelmente eu estava num carrinho de bebê, uma cadeirinha, eu não sei direito o que seria. Isso foi questão de segundos ou minutos. Foi uma viagem muito rápida. Tá? Você não consegue ficar muito tempo nesse lugar. Quer dizer, eu nunca consegui ficar mais do que 5 minutos. Até hoje eu não consegui ficar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 10 dias num lugar desse. Tá? É uma coisa muito estranha. O que acontece? O dia quando acontece isso com você, o seu corpo fica vibrando, vibração muito forte e muito cansado. Você fica cansado e seu corpo fica vibrando. É uma vibração muito forte. É pé vibrando, mão vibrando, entendeu? O coração meio apertado. Então você, ao cair, né, ao deitar na cama, você se teletransporta. É muito rápido. Você automaticamente você é levado para um outro lugar. Parece até que você morreu e sua alma porque tinha que procurar um corpo, né? Então eu automaticamente fui parar nessa criança. E estou eu lá nesse carrinho de bebê olhando, vendo as pessoas. Aí eu vi aquela mulher e eu comecei a sorrir.
Quer dizer, para mim, eu acredito que ela era minha mãe, pela minha felicidade. E ela estava recebendo as pessoas, parecia que ia ter uma festa, um churrasco, não sei o que ia ter naquela casa, mas as pessoas chegando e ela toda feliz, alegre, né? Com aquela cabelo dela, parecia que estava nos anos 60, anos 50, não sei. E eu queria sair da cadeirinha, eu tentando sair da cadeirinha, do sei lá, não sei se era uma cadeirinha, sei lá o que era aquilo. E eu tentando andar, tentando andar. Quando eu fui tentar abrir a porta, alguém me pegou e me colocou de volta onde eu estava. Foi nessa de a pessoa me pegar e me colocar de volta, eu voltei. Foi que eu senti aquele impacto e retornei. Retornei. Olha, quando eu acordei, eu fiquei assustado com aquilo que aconteceu. Eu comecei a pirar, comecei a fazer, gente, o que aconteceu? Para onde eu fui? Que lugar é aquele, meu Deus? E aquilo não saía da minha cabeça. Eu ficava imaginando, gente, que loucura foi essa? Eu fui parar num lugar nos anos 60. Não sei que lugar era aquele, que mundo era aquele. Né? Eu imaginei até que tinha voltado ao passado. Imaginei, achei que era o que eu pude, acho que eu voltei ao passado. Né? E eu achei aquilo muito, muito estranho. Muito estranho. Então, essa foi a minha primeira viagem. Eu falei que foram 5 viagens, né? Na realidade tem mais uma viagem aí que eu não mencionei, né? Mas depois eu vou falar sobre essa outra viagem também. Mas vamos para a segunda viagem. A segunda viagem que foi a mais emocionante de todas. A minha aconteceu a mesma coisa nesse dia. Eu fiz alguma coisa que me deixou muito exausto. Meu corpo ficou vibrando muito porque eu pratico meditações, orações e meditações. Então depois que eu passei a praticar orações e meditações, meu corpo começa a vibrar muito. Passou a vibrar muito de lá pra cá. Então nessa minha segunda viagem, eu não sei para que lugar eu fui. Não sei. Só sei que aconteceu da mesma forma. Eu comecei a sentir o corpo vibrando, meu corpo super cansado. Eu empacotei, não sei se ela, não me lembro se foi na sala, se foi no quarto, mas sei que eu encapotei. Aí eu comecei a lutar com meu corpo começou a sair do meu corpo, minha alma começou a sair, né? Minha alma começou a sair do meu corpo, eu vi meu corpo assim, deitado no quarto, e aquela coisa me puxando, eu lutando com aquilo, eu fui. E aquilo ela me leva, não sei o que é, uma força que vai e me leva. Isso acontece por acaso, não é assim eu quero não. Se eu pudesse eu quero, eu ia fazer isso todo dia. Mas isso acontece por acaso. Tá? Não sei como fazer, não sei de que forma fazer, não sei. Mas assim, depois aconteceu isso muito depois que eu comecei a fazer orações e meditações. Mas eu preciso até descobrir quais são as meditações que eu faço para que isso aconteça sempre, né? Então, nessa minha segunda viagem, eu fui parar num quarto onde eu era um garoto, provavelmente de 10 anos, 12 anos, né? E eu levantei assim da cama, olhei para a janela, estava no meu quarto, olhei para a porta e vi meus brinquedos. Olha, gente, que brinquedos que eu nunca vi na minha vida. Eu tinha uma motinha espacial dentro do meu quarto. Eu sentava naquela moto, ela parecia uma tela na minha frente, como se fosse uma pista, e ela parecia assim, não dizer que ela flutuava, ela dava a sensação de flutuar, e ela vibrava, ela fazia aquele barulhão de moto, né? Como se fosse uma moto de Guerra nas Estrelas, só que ela assim, num tripé, ela não é um tripé, numa base, né? Onde você vira para um lado, vira para o outro, né? E ela vibrando, fazendo aquele barulhão, e você vendo a tela na sua frente, como se você tivesse, né? É como se você fosse um videogame, né? Uma moto de criança, um videogame, uma tela de videogame na frente, como se você tivesse realmente voando, né? Passeando, né?
E aquela vibração da moto, assim, que coisa linda, que emocionante aquilo, gente. E eu toco, se você toca naquilo, sabe que você se pegar, tocar. Aí quando eu me levantei, saí da moto assim e comecei a ver outros brinquedos meus. E foi aí que eu vi que era o mais interessante de todos, foi a minha fotografia. Quando eu vi a minha fotografia, eu vi que eu era um garoto, provavelmente o que nessa faixa de 10 anos, 12 anos, não sei, cabelinho caracolado, pretinho, um pouco parecido comigo quando eu era criança, só que eu nunca tive aquelas fotos. Um pouco parecido comigo, uns olhos pretos, bonitos, né? Cabelo caracolado, pretinho, pretinho, pretinho. E a foto era preto e branco. A foto era preto e branco, mas meus brinquedos eram futurísticos. Você entendeu para entender? Quer dizer, parecia que eu estava aqui num planeta onde meus brinquedos eram evoluídos, mas a minha fotografia ainda era preta e branca. E eu fui até a janela para ver do lado de fora. E eu não vi cidade nenhuma, só vi, parecia que era uma fazenda. Uns morros todos esverdeados, assim, uma árvore. Parecia que era uma fazenda. E eu senti a sensação de querer ir lá fora. Eu ficava olhando para a porta. Eu abro ou não abro aquela porta. Vou ou não vou lá fora. Só que aí meu coração começou a disparar. Começou a disparar. Aí eu corri e me joguei na cama. Nessa que eu joguei na cama, eu voltei. Eu voltei pra cá. Parecia assim, da onde eu saio, se eu voltar, cair no mesmo lugar, eu retorno. É como se fosse uma porta de entrada. Entrada e saída, entendeu? É, quando eu cheguei lá, eu tava na cama. E eu saí da cama e fui mexendo nas coisas. Quando eu me joguei na cama, eu voltei. Foi aí que eu achei estranho, né? Essa volta, né? Que é emocionante essa volta. E aí, pessoal, a outra viagem no tempo que eu fiz foi olha, quando isso aconteceu, eu estava na sala. Eu tinha acabado de fazer uma coisa, eu andei muito nesse dia, eu não sei o que eu fiz, mas esse dia eu andei muito. E eu tava morto mesmo, cansado. Quando só eu caí na sala ali, numa coisa, aquela força me puxou, me levou. Eu fui parar no planeta. Eu não sei como eu era. Só sei que eu devia ter uma idade meio. A idade que eu tenho hoje, eu não sei, ou uns 30 anos, não sei. Mas era um lugar sinistro. Sinistro. A sala era escura. Tinha assim, você tem a abertura da porta, mas não tem porta. Tinha abertura da porta, mas não tinha porta. E você olhava para a rua. Eu levantei e eu escutei barulho. Aí eu caminhei até uma porta da sala. Olhei para os fundos e tinha umas pessoas lá no fundo assistindo televisão. Aí eu olhei assim, eles estão assistindo televisão. E eu olhei assim, não tem luz. Você não vê lâmpada, luz. Mas eles assistiam televisão. Sinistro. Não tinha sofá, mas era um lugar de pedra. E eu olhei assim, quando eu fui sair para fora, para ver como é que era o lugar, né? Era uma cidade de pedras. As casas eram tudo feitas de pedras, assim. Não sei se era concreto ou pedra, mas você não tinha telhado. Não tem telhado. Tudo cinza, acinzentado. Eu não sei se aquilo era concreto, se era pedra. Não vou dizer que é tipo um Flat Flintstone não, um desenho animado do Flat Flintstone não, mas assim,
Quando eu falo pedra, assim, imagina umas casas de concretos, sem telhado, mas só na laje, sem porta e sem janela. E sem luz, sem porta e sem janela, sem luz. Era uma cidade imensa, cheia de casas que você não via telhado, era laje, não existia portas e janelas. Você via assim aquela abertura da janela, né? Você tem um quadrado, a abertura da janela. Você via escuro lá dentro das casas. As casas estavam escuras, porque parece que eles não tinham lâmpadas, ou não existia lâmpada, né, para eles. Eles talvez não sabiam o que era lâmpada. E tinha porta, né? Quando eu vi o barulho lá nos fundos, eu não sei se aquilo era uma televisão, tá, pessoal? Eu sei que eles estavam ali vendo alguma coisa. Eu não fui até lá para saber se aquilo era uma televisão, tá, pessoal? Então eu imaginei, pô, existe modernidade. Eles têm uma modernidade, mas eles não usam lâmpada, a casa fica no escuro, eles não usam porta e não usam janelas. E não existem móveis. A arcadeira era feita de pedra, né? Você não vê móveis, era feita de pedra. Então parecia ser um povo assim, meio primitivo, mas sem muita modernidade nenhuma, simples. Parecia que viviam em segurança, porque se não existia porta e janela, era seguro, né? Então não existia criminalidade, não existia morte, não existia nada num lugar como esse. Mas o mais estranho é, quando eu fui para fora, era um sol muito forte, você não via as pessoas na rua. E eu olhei do lado meu direito uma pedreira, mas uma pedreira enorme. Era não vou dizer que é uma montanha, pode-se dizer que era uma montanha, só que a nossa montanha, ela é meio pico, né? Ali não, era como se fosse uma pedra cortada, era um paredão de pedra cortada, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão assustador, que eu olhei para aquilo ali assim, e fiquei assustado com aquilo que eu vi. E eu peguei e falei assim, eu vou voltar, senão eu acabo ficando num lugar desse. E esse lugar eu achei sinistro, medonho, né? E foi aí que eu voltei pro lugar onde eu estava. Eu me teletransportei de volta, voltei para a Terra, né? E isso foi assim, sinistro esse lugar que eu fui, muito, muito sinistro, muito assustador. A quarta viagem no tempo, né? Eu me lembrei de uma outra viagem que eu fiz. Essa aqui foi a quarta, na realidade. Essa daqui não foi a quarta, essa foi a quinta. Eu tinha esquecido dessa viagem que eu fiz. Que aconteceu o mesmo fato, a mesma coisa, né? mesmo processo. Meu corpo, minha alma sai do meu corpo e eu sou levado para esse lugar. Só que esse lugar que eu fui era assim, era mais sinistro ainda. Não é sinistro, mas assim, a civilização não era igual a nossa. Era igual a esses greys, esses povo grey, né? Eu tava na cama deitado e tinha uma televisão preta e branca, chiando, mas chiando muito. Eu olhei pra televisão, a televisão tava ligada e tava passando um filme policial. Aquele filme antigo, preto e branco, policial. Só que os atores não é igual a nós, era igual aos greys. Esses habitantes que vêm na Terra, chamados de greys, ele é igual a esse povo. Cabeção grande, olho grande, né? E eu olhei assim, que filme estranho. O policial é um ET, né? O pessoal do filme, tudo é um ET. Eu achei aquilo assim meio sinistro, né? E eu peguei assim, comecei a olhar, eu tava num quarto onde tinha móveis normais como o de hoje, móveis de madeira, cama normal, tá? Eu fui, desliguei a televisão,
Aí eu li assim, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ver pra lá, tenho que ver as coisas. E comecei a andar no meu quarto, aí toquei a mão na porta assim, eu disse, gente, o mais emocionante é quando você toca nas coisas, você mexe nas coisas, você tá tocando, mexendo nas coisas, né? E comecei a andar mexendo, aí fui no corredor, olhei o banheiro, aí fui andando, eu olhei a sala, parecia com os móveis de hoje, né? Mas e olhava para minha mão não era minha mão de ser humano, era igual a mão desses greys. E eu fui até a cozinha e a copa, e o quarto dos meus pais estavam fechados. Eu acho que eu deveria ser um rapaz de 14, 15 anos mais ou menos. Eu não sei a minha idade, eu não me olhei no espelho. Eu deveria ter feito isso, né? E eu deveria aproveitar essas viagens que eu faço para poder ler alguma coisa, aprender alguma coisa. Mas foi aí que meu coração começou a disparar. E eu fiquei com medo de eu ficar ali. Eu fiquei com medo assim, se eu ficar mais um tempo, eu corro o risco de ficar ali para sempre. Da minha alma incorporar aquele outro eu em outra dimensão e eu ficar por lá e acabar não voltando mais. E meu corpo aqui na Terra morrer, né? Então eu fui, voltei e me joguei na cama. Nessa que eu me joguei na cama, eu voltei para o pra cá. Tá? Então essa foi minha quarta viagem na realidade. Então essa aqui na realidade seria minha quinta viagem e a outra aqui é a sexta, né? Então vamos lá. Essa que seria minha quinta viagem, eu fui para um planeta, né, que era comparada assim, comparando a Terra como se fosse nos anos 2100, eu acho, 2200, eu não sei. Só sei que a Terra estava muito assim, imagina uma Nova York, né? Muito carro, muito barulho, mas muito sinistro, muito sinistro. Olha, não sei se tem algum filme em que eu possa comparar como é que estava esse planeta, mas eram seres humanos normais, pessoas normais. Só que dessa viagem, quando eu fiz, eu já fui com uma intenção diferente, eu já fui com uma intenção de querer trazer alguma coisa. Porque quando eu fiz aquelas viagens anteriores, eu ficava imaginando, será que tem como eu trazer alguma coisa de lá? Tem como eu pegar em alguma coisa e trazer para cá, para a Terra, e mostrar para alguns amigos, né, provar para alguns amigos que eu tive em outra dimensão? Então eu fui dessa vez com a intenção de tentar trazer alguma coisa, um dinheiro, uma nota. Imagina pegar uma nota de um planeta desse, né, uma espécie, poder trazer e mostrar para todo mundo assim, olha só, os caracteres, as figuras, né, as imagens, né, poder ser sinistro você fazer isso, né. Então eu já fui com essa intenção nessa outra viagem que eu fiz. Então o que acontece? Eu comecei a andar pela cidade, entrar em uma loja e tentar pegar alguma coisa. Foi aí que eu fui, passei, eu fui andando assim, eu vi uma loja que estava no escuro, estava assim meio fechada, não sei se eu me lembro direito, eu só sei que eu entrei nessa loja. Só que essa loja estava toda escura por dentro. E eu comecei a mexer nas coisas. Nessa que eu peguei uma peça e falei assim, agora eu vou voltar, quero voltar com essa peça. Foi aí que eu me lasquei, né? Uma voz chegou pra mim e falou, Marcos. Aí eu com aquela peça segurando na mão assim, parei. E aquela voz falou pra mim, Marcos. Aí eu fiquei parado com aquela peça na mão assim, eu pensando assim, querendo trazer aquela peça pra cá. E aquela voz disse pra mim, como se diz, que é proibido trazer alguma coisa. Eu não poderia trazer nada. E por causa disso, eu recebi uma punição dos anjos, né, de Deus. Eu fiquei muito tempo sem fazer nenhuma viagem de novo, por causa disso. Porque eu queria trazer alguma coisa para poder provar, mostrar, né? Até mesmo, quem sabe, né, ganhar um bom dinheiro e vender, né?
Mas eu fui chamado a atenção, eu não poderia trazer nada, tá? Voltei para a terra e fiquei por mais de um ano ou dois sem fazer nenhuma viagem. Foi aí que eu entrei em desespero, porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir fazer isso, né? Então passaram quase 2 anos mais ou menos da minha última viagem. Foi quando eu tive minha sexta viagem. Na realidade eu botei quinto aqui, mas na realidade é minha sexta viagem, né? Que essa foi uma viagem emocionante, sim, né? Mas depois disso eu não consegui fazer mais viagem nenhuma. Porque para você fazer esse tipo de viagem você tem que estar puro. Quer dizer, que como é assim dizer puro? Quando você faz orações e meditações, você tem que estar 2 anos, mais ou menos 3 anos sem fazer sexo, né? Sem praticar masturbação, sem fazer sexo, sem fazer nada. Você tem que estar puro diante dos olhos de Deus. Então, quer dizer, eu era um homem casado, meu casamento até acabou por causa disso, foi um dos motivos que eu comecei a ficar meio assim, caramba, viajar para outro planeta, fazer essas viagens que eu fiz, vale muito mais que qualquer sexo no mundo, vale muito mais que qualquer bilhões ou trilhões. Cara, pra que eu quero 1 trilhão na minha mão se eu puder viajar para qualquer outro lugar do mundo? Pra que eu quero? Imagina você, o que você vai fazer com 1 trilhão se você não pode viajar para lugar nenhum? Agora, se você chegar para mim e falar assim, Marco, eu te dou US$ 1 trilhão, né, você nunca mais vai viajar na sua vida. Ou você prefere viajar para qualquer outro planeta duro? Eu viajo para qualquer outro planeta duro, porque a emoção é muito grande. É a coisa mais linda deste universo. É você poder viajar para outra dimensão. E foi aí que eu descobri que não existe presente, passado, futuro, né? Que o nosso passado é a nossa história, né? Então não existe essa do cara ir para um passado e tentar corrigir um erro no passado. Não, ele vai para um outro planeta que eles vivem lá hoje como se tivesse nos anos 60, no ano 1000, ano 1500, né? Então na realidade ele vai para um outro planeta e vai tentar corrigir uma coisa que lá de repente não é a mesma história. E aquilo não vai acontecer. Entendeu? É como se ele estivesse tentando invadir um outro planeta, uma outra dimensão, tentando corrigir uma história que não vai acontecer. Entendeu? Ou pode até ser que aconteça, pode até ser que o que acontece aqui vai acontecer lá também, né? Não sei te dizer, certo? Mas o que aconteceu então foi isso. Para você conseguir fazer esse tipo de viagem, você tem que estar 2, 3 anos sem fazer sexo, tá? Jejum, muito jejum, respeitar os sábados de Deus, muita oração e meditação. Você tem que estar no estado puro, tá? E quando isso começa a acontecer com você, seu corpo começa a vibrar. Quando seu corpo começa a vibrar, é aí que você começa a entrar num estado que você pode fazer coisas que Enoque fez. Enoque, Cristo, né? Moisés. Moisés, quando foi estudar hebraico, ele viajou. Enoque, quando ele falou, ficou 40 anos, não ficou 40 anos lá na montanha. Ele praticamente se teletransportou para aprender em outro lugar e voltou. Eu sei que muitos podem não acreditar nessa história, mas a verdade foi essa. Então a minha sexta e última viagem foi o seguinte. Eu fui para um lugar, parecia Jerusalém. Parecia. Eu estava assim, em parapeito de um... Não sei se aquilo era uma muralha. Eu não sei te dizer o que era. Eu só sei que eu me levantei, fui para o parapeito de um... Levantei, eu estava na minha cama, parece. Fui para o parapeito do meu quarto. Eu fui parar num lugar assim, tá? Quando eu fui no parapeito do meu quarto, eu olhei para baixo, tinha uma carruagem imensa. E tinha pessoas na rua, pessoas.
pessoas na rua, uma carruagem imensa. A cidade parecia assim de Jerusalém, naquela época de Jerusalém, né? Não sei se era Jerusalém, porque não, mas parecia que era, entendeu? E eu olhei no céu, vi duas estrelas imensas, duas estrelas, uma em cima da outra. Duas estrelas, eram imensas, grandes, aquele brilho imenso, mas era uma em cima da outra. E eu fiquei olhando para aquela estrela, né? E eu achei aquilo muito lindo. E olhando assim para aquela cidade, aquelas pessoas andando na rua, todo mundo parava e ficava olhando para aquela estrela. Foi aí que um anjo chegou para mim e falou: Você sabe que estrelas são essas? Eu, não. Uma é a estrela de Belém e a outra é a estrela de Davi. Eu, que bacana, né? Pô, a estrela de Belém e a outra de Davi, que legal, né? E ele chegou para mim e falou: Sabe o que significa isso? Eu, não sei. A hora chegou. Quando ele falou a hora chegou, fiquei parado olhando para a estrela. A hora chegou. Foi aí que meu corpo começou a puxar, e eu voltei para a cama e eu retornei. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. A hora chegou. Como eu tenho ensinamentos judaicos, né? E os judeus falam, né, que o Messias já está na Terra. Nosso Messias já está na Terra. Já está na Terra e a qualquer momento ele vai se manifestar. Muitos pensam assim: mas o Messias vem aonde? Olha, segundo os judeus falam o seguinte: ele não vai vir de Jerusalém, nem vai vir de uma pessoa assim pura, santa, não. Deus vai escolher uma pessoa na terra, não sei quem é. Deus colocou uma pessoa na terra, que essa pessoa, tá? Deus, para esconder essa pessoa do maligno, Deus colocou essa pessoa numa família impura. De uma família impura. Por quê? Porque Deus precisava esconder ele do maligno, para que o maligno não saiba que essa pessoa vai ser escolhida. Então ela tem uma vida normal, de pecados normais como qualquer outro. Ela não vai ser uma pessoa santinha, não. Ela vai ser uma pessoa normal como qualquer outra. Talvez ela vai ser casada, vai ter filhos, entendeu? Talvez ela possa ser que ela beba, pode ser que ela não beba, pode ser que ela fuma, pode ser que ela não fuma. Ela vai ter uma vida normal, tá? Até mesmo para poder esconder do maligno, para que o maligno não olhe para aquela pessoa e pense assim: aquela pessoa está condenada. Se ela está condenada, então ela não pode ser o Messias, porque o maligno está querendo descobrir quem é o Messias na Terra. Então, essa pessoa, quando ela se manifestar, quando Deus arrancar a alma do corpo dessa pessoa, Deus vai colocar o Messias no corpo dessa pessoa, essa pessoa vai brilhar. Vai começar a aprender as leis e os segredos de Deus e vai ensinar a humanidade. E aquele que não fizer estará condenado. Muitos falam em fim do mundo. Vai ter fim do mundo. Não, Deus disse que o fim do mundo, na realidade, não existe o fim do mundo, né? Porque até mesmo que Deus fez uma aliança com o ser humano, com Noé, né? Que ele não destruiria mais o mundo. Mas Deus falou que ele não destruiria o mundo. Mas isso não impede do ser humano se autodestruir. Você pode ver aí a guerra que pode acabar acontecendo na Coreia com os Estados Unidos. Quer dizer, Deus não vai impedir que o homem aperte o botão e se mate um ao outro. Mas que Deus, não destruiria a Terra com nenhum cataclismo, com nenhum meteorito, até mesmo porque existem anjos na Terra que nos protegem disso, para impedir que meteoros grandes caiam na Terra, tá? Então, Deus não faria isso, porque ele prometeu a Noé que não faria mais isso.
e não destruiria mais a humanidade, mas não impede da humanidade se autodestruir, né? Então que o Messias viria, mas o Messias, quando ele viria e ele aprenderia as leis de Deus sozinho. Parece que ele vai aprender sozinho, vai aprender tudo sozinho, e vai chegar a hora que ele vai se manifestar. E a hora que ele se manifestar, as pessoas, ele vai tentar ensinar as pessoas, tentar recuperar o máximo das pessoas que ele puder. E aquelas pessoas que não se recuperarem, né, aquelas pessoas que não aceitar, né, as leis de Deus, não aceitar o seu ensinamento, vai ser o momento que essas pessoas vão receber o número da besta na testa, e essas pessoas serão, como se diz assim, levadas para o inferno, né? Abduzidas para o inferno, como se diz, serão levados e serão julgados. E parece que na terra ficaria somente os justos. Parece que Deus só quer deixar na terra o justo, como fez com Noé. Deus matou todo mundo e deixou só o justo, Noé e sua família. Quer dizer, a sua família nem justo era, que o único justo ali era só Noé, porque seus filhos não eram justos de nada, né? As noras eu não posso dizer que não falam nada sobre as noras, mas que os filhos não eram boas coisas, não eram, né? Mas então justo na realidade era Noé. Então parece que o Messias vem fazer o mesmo. Só ficarão os justos na terra. E os pecadores e aqueles que não seguirem os seus mandamentos, o mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus é que vale, tá? Esses serão levados, tá, para o julgamento. E os justos ficariam e herdariam a terra para um novo recomeço, como se diz assim, uma nova era. E parece que nessa nova era essas pessoas passariam a ter uma longevidade maior. A pessoa parece que conseguiria viver 1000 anos, talvez. Aconteceria o que aconteceu naquela época, né, com Adão, com Noé, que você poderia viver 600, 700, 800, 1000 anos. Porque o ser humano, na realidade, ele tem o direito de viver 1000 anos. Devido ao excesso de pecado, é como se fosse assim. A cada um pecado que você pratica, você perde 10 dias de vida, né? Então cada pecado que você praticou é 10 dias de vida que você perde. Então por isso que o ser humano só vive até os 60, 70 anos. Você vem de viver 1000, você vive 60, 70 anos, por quê? Porque toda vez que você pratica um pecado, você perdeu 10 dias de vida. E a cada dia que você é puro, né? Você é puro aos olhos de Deus, você ganha tantos dias de vida. É mais ou menos por aí que funciona. Então, pessoal, essa é a minha história, tá? Não é a história de outros, eu estou contando minha história, tá? Sem vergonha nenhuma, tá? Sei que muitos podem achar isso é loucura. Olha, só sei o que aconteceu. Quem sentiu, quem teve sensações, quem viajou, quem viu, quem tocou, tá? Fui eu. Fui proibido de trazer qualquer coisa de lá pra cá, porque não pode levar nada e nem trazer nada. Quer dizer, eu não posso levar uma câmera para tirar foto, da mesma forma eu não posso trazer nada de lá pra cá. Eu posso ir, mas levar alguma coisa ou trazer eu não posso. É contra a regra. Mas posso ir para qualquer lugar. Mas não me impede de ir, aprender alguma coisa, ler alguma coisa lá, ou aprender alguma coisa e trazer a ideia para cá, né? Mas infelizmente isso é uma coisa que acontece e eu ainda não aprendi a ter o controle sobre isso. Como eu sonho na minha vida de poder ter o controle disso, de poder fazer aquilo que nós todos na Terra podemos fazer, mas para que você possa fazer, você tem que estar puro, muito puro. Tá? Meu casamento até acabou por isso, porque eu fiquei 2 anos sem ter relação com minha mulher e a minha mulher não entendeu. E
E uma viagem, cara, dessa que você faz, vale mais do que. Não vou dizer pra você que vale mais que meu casamento. Meu casamento valia muito. Hoje eu fico triste por ter perdido a minha esposa. Mas viajar no tempo é uma sensação maravilhosa. Tá ok, pessoal? Então eu espero que vocês não critiquem, tá? Porque eu sei que vai ter muitas críticas. Não xingue, tá? Não fala palavras ruins, mas tá? Respeite, por favor. Ok?